Há lugares no nosso planeta que desafiam não apenas a lógica da engenharia, mas também os limites da fé, da coragem e da imaginação. Mosteiros construídos no topo de penhascos inatingíveis, erguidos em ilhas isoladas, no meio de desertos hostis, ou cravados nas encostas de montanhas cobertas por nuvens. Não por ostentação, mas por devoção, por um propósito que vai além da matéria, além do tempo. Este não é um vídeo comum de viagem. É uma jornada espiritual e cinematográfica pelas construções mais sagradas e improváveis da Terra. Templos suspensos, refúgios milenares, fortalezas da fé, mosteiros que parecem ter sido desenhados pelos deuses. E por trás de cada estrutura, séculos de silêncio, histórias de sacrifício e segredos que a própria Terra tentou esconder. Este é o Planeta Irreal, um documentário de viagem em 4K que revela os mosteiros mais impressionantes já construídos. Se você ama explorar o lado místico do mundo, se inscreva agora no canal. Ative o sininho e prepare-se para se surpreender com o que poucos olhos humanos já viram. Imagine um lugar onde a terra toca o céu, onde rochas gigantescas se erguem como pilares do mundo, e no alto de cada uma delas repousa um refúgio sagrado, silencioso, eterno. Esse lugar existe. Chama-se Meteora, e é um dos locais mais surreais e espirituais da humanidade. Localizados no coração da Grécia continental, os mosteiros de Meteora parecem flutuar no ar. Daí o nome. Meteora significa literalmente suspenso nos céus. E de fato, foi assim que os monges bizantinos os conceberam, como pontes entre o mundo terreno e o divino. Essas formações rochosas têm mais de 60 milhões de anos, esculpidas pelo vento, pela água e pelo tempo. Mas foi somente no século XIV que os primeiros monges ascetas subiram por cordas e escadas improvisadas até o topo desses penhascos. Buscavam um isolamento absoluto, longe das guerras, do caos e da tentação do mundo terreno. No auge, mais de 24 mosteiros coroavam essas rochas. Hoje, apenas 6 permanecem ativos, como o Mosteiro da Santíssima Trindade, o Mosteiro de Varlaão e o Grande Meteoro. Cada um é uma obra-prima da fé, da arquitetura e da resiliência humana. As pedras foram levadas manualmente, com cestos e roldanas, suspensos por centenas de metros. Não havia escadas fixas. O único acesso era por sistemas de cordas, uma viagem literal de fé. Reza a lenda que os monges substituíam as cordas apenas quando Deus permitisse que elas se rompessem. Uma fé tão extrema quanto as alturas em que viviam. E se as estruturas impressionam, a energia que emana de Meteora é indescritível. Silêncio, vento e oração. Cada passo ecoa séculos de meditação, contemplação e busca espiritual. Muitos dizem que ali existe um campo magnético único. Outros sentem uma paz inexplicável. Alguns poucos relatam sonhos lúcidos, visões ou experiências fora do corpo. Seja pela fé, seja pelo fascínio arquitetônico, Meteora é mais do que um destino, é um portal entre dois mundos.
E assim começa nossa jornada por alguns dos mosteiros mais extraordinários e inatingíveis da Terra, construídos nos lugares mais improváveis, pelos motivos mais profundos. No alto das montanhas acidentadas da Catalunha, onde as rochas parecem torres petrificadas moldadas pelo sopro dos deuses, surge, quase como uma miragem sagrada, o Mosteiro de Montserrat, um lugar tão enigmático e dramático que parece ter saído de uma pintura surrealista. Mas é real. E há séculos pulsa como o coração espiritual da Catalunha. Construído a mais de 720 metros de altitude, o mosteiro repousa entre formações rochosas únicas no mundo. Paredões arredondados e esculpidos naturalmente pelo vento, pela água e, como muitos acreditam, pela vontade divina. O nome Montserrat significa montanha cerrada. E olhando de longe, ela realmente parece ter sido talhada por gigantes celestes. A origem do mosteiro remonta ao século IX, mas foi no século XII que ele se tornou um dos centros de peregrinação mais importantes da Península Ibérica, graças a uma figura envolta em lenda. A Virgem de Montserrat, conhecida como La Moreneta, a Pequena Negra. Uma estátua de madeira escura que, segundo a tradição, foi esculpida por São Lucas e trazida à região por anjos. Disse que quando tentaram movê-la para outro local, a imagem ficou subitamente pesada como pedra. Um sinal divino, ali seria o seu lar eterno. Além de seu valor religioso, Montserrat se tornou um santuário para o espírito catalão. Um local onde fé, cultura e resistência se entrelaçaram durante séculos de opressão e renascimento.
Mas há algo mais. Peregrinos relatam experiências inexplicáveis nas trilhas ao redor do mosteiro. Sons vindos das montanhas sem fonte aparente, sensação de tempo desacelerado, sonhos lúcidos com mensagens espirituais. E não são poucos os que dizem que Montserrat emite uma energia vibracional única, detectável por médiuns e buscadores. Seja você crente, cético ou curioso, Montserrat toca algo profundo. Um lugar onde a rocha fala, e o silêncio tem alma. No planeta irreal, o que desafia a lógica não é apenas possível. É sagrado. Nas profundezas de um vale florestal escondido entre as montanhas de Pontos, na costa do Mar Negro, ergue-se, como uma aparição ancestral, o Mosteiro de Sumela. Construído diretamente na face de um penhasco a mais de 1.200 metros de altitude. Sumela não parece uma obra humana. Parece ter nascido com a montanha. Segundo a tradição, o mosteiro foi fundado no século IV, por dois monges gregos, Barnabás e Sofrônio, após receberem visões da Virgem Maria. Guiados por sonhos e luzes misteriosas, eles teriam descoberto um ícone milagroso da Virgem escondido em uma caverna. Ali, fundaram aquele que seria um dos mais isolados e sagrados refúgios ortodoxos do mundo. Durante séculos, Sumela foi um centro de sabedoria e contemplação, onde monges viviam em silêncio absoluto, cercados por falésias, névoa e o som constante de uma cachoeira próxima. Um sussurro da natureza que parecia repetir orações invisíveis. As paredes do mosteiro ainda hoje guardam afrescos bizantinos vívidos. Muitos deles ocultos em cavernas internas e escadas esculpidas na pedra. Ali, a luz entra filtrada, como se o tempo tivesse parado. Como se o mundo lá fora não existisse mais. Ao longo da história, Sumela resistiu a guerras, terremotos, abandonos e reconstruções. Mas sua aura nunca desapareceu. Há quem diga que os monges ainda sussurram ali, e que à noite, o som de cânticos bizantinos pode ser ouvido nas pedras, mesmo quando não há ninguém. Outros relatam visões luminosas ao entardecer, formas que surgem e desaparecem na encosta rochosa, como guardiões invisíveis. O Mosteiro de Sumela é mais do que um milagre arquitetônico. É um testemunho da fé que escala paredes impossíveis, da busca espiritual que desafia a gravidade.
No planeta irreal, até o impossível se curva a devoção. Cravado como uma semente de fé em um penhasco quase vertical, surge uma visão que parece desafiar tudo o que conhecemos sobre física, engenharia e espiritualidade. Esse é o Mosteiro de Ostrog, o milagre branco das montanhas de Montenegro. Construído no século XVII por São Basílio de Ostrog, um eremita e místico ortodoxo. O mosteiro literalmente brota das pedras, encaixado em um paredão de calcário com mais de 900 metros de altura. Não há alicerces visíveis. Não há estrada fácil. Mas há uma presença. Uma energia. O local atrai milhares de peregrinos todos os anos, ortodoxos, católicos, muçulmanos. Ali, a fé supera as fronteiras religiosas. Todos buscam algo: cura, respostas, paz. E muitos afirmam ter encontrado milagres. A tradição diz que o corpo de São Basílio repousa incorrupto dentro do mosteiro, e que sua presença espiritual é tão forte que até os animais silenciariam ao entrar. Alguns visitantes relatam sensações de calor inexplicável, cura de doenças, ou até visões em sonhos após tocar as paredes do local. O acesso é difícil. Exige fé, preparo e coragem. Mas talvez esse seja o verdadeiro propósito do caminho: purificar a alma através do esforço. Dentro do santuário, velas tremulam em cavernas estreitas, afrescos antigos cobrem o teto curvado. E a rocha viva forma o próprio altar. A montanha abriga a fé. O Mosteiro de Ostrog não é apenas um lugar. É um desafio à razão e um chamado à transcendência. Ali, suspenso entre o céu e a terra, o sagrado se revela. Em forma de pedra, silêncio e luz. No planeta irreal, a fé não precisa de lógica. Apenas de altura. Às margens do majestoso Lago Maggiore, na Itália, em um penhasco que parece desabar sobre as águas, repousa, como se levitasse entre mundos, a ermida de Santa Caterina del Sasso. O som da água ecoa nas paredes. O silêncio pesa mais do que o vento.
E a sensação de estar em um lugar sagrado é imediata, quase visceral. Este não é um mosteiro grandioso em tamanho, mas é enorme em significado espiritual, histórico e estético. Fundada no século XII por um mercador chamado Alberto Bezzosi, que sobreviveu milagrosamente a um naufrágio no lago. Como sinal de gratidão a Santa Catarina de Alexandria, retirou-se para uma vida de penitência e, com as próprias mãos, esculpiu uma capela na rocha. A capela cresceu, tornou-se ermida, ganhou claustros, sinos, afrescos. E hoje, é um dos mais impressionantes santuários suspensos da Europa. O acesso, desafiador. São 268 degraus esculpidos na rocha. Ou, para os mais modernos, uma descida vertical por elevador esculpido na montanha. Mas o que espera lá embaixo, vale cada respiração. O santuário é marcado por um ambiente de quietude profunda e beleza dramática. Ali, o tempo não passa, apenas ecoa. Disse que visitantes já presenciaram figuras luminosas ao entardecer, ou ouviram sinos tocarem sem qualquer presença humana por perto. E o penhasco sobre o qual se apoia a ermida, há séculos ameaça desabar, mas permanece intacto, como se a própria rocha tivesse feito um voto de fé. A ermida de Santa Caterina del Sasso é um lugar de retiro, não apenas físico, mas espiritual. Um santuário entre a pedra e a água, entre a dúvida e o sagrado. No planeta irreal, até o pequeno pode tocar o eterno. No alto dos Alpes italianos, no vale onde os ventos do norte tocam os céus da Itália, ergue-se um colosso espiritual, a Sacra de San Michele, um mosteiro-fortaleza envolto por neblina, silêncio, e uma força invisível que se sente antes mesmo de chegar. Construído entre os séculos X e XII, esse santuário dedicado ao Arcanjo Miguel não está aqui por acaso. Ele faz parte de uma misteriosa linha reta que une 7 santuários dedicados a São Miguel, estendendo-se da Irlanda até Israel, cortando a Europa como uma espinha dorsal da fé. Coincidência? Ou traçado divino? Mas como todo lugar sagrado, a Sacra também enfrentou sua prova pelo fogo. Em janeiro de 2018, um incêndio repentino e devastador atingiu a estrutura. As chamas consumiram parte do telhado, gerando cenas dramáticas. O santuário envolto em fumaça, como se a própria montanha chorasse. Por um momento, parecia que séculos de história, fé e arte estavam prestes a desaparecer. Mas algo impediu. A estrutura principal resistiu. Os ícones sagrados sobreviveram. E a imagem de São Miguel permaneceu, intacta. Para os fiéis, não foi sorte. Foi sinal. A Sacra é um portal entre mundos, não apenas pela sua localização, entre a terra e o céu, mas pela sua função, guardiã, protetora espiritual de um povo, de uma cultura e de uma fé milenar. A tradição diz que a própria espada do Arcanjo Miguel está enterrada sob a abadia, formando um elo espiritual entre todos os mosteiros da linha de Miguel. Peregrinos relatam visões,
sensações de presença intensa e, em certos momentos, luzes misteriosas ao redor da torre à noite, mesmo quando não há nenhuma fonte artificial. Apesar do incêndio, a Sacra de Saint-Michel permanece em pé, majestosa, intocável, como se dissesse ao mundo: o fogo pode tocar a matéria, mas jamais destruir o espírito. No planeta irreal, até o fogo se curva diante do sagrado. No ponto exato onde dois rios se abraçam, em uma colina que domina a antiga capital da Geórgia, ergue-se, solitário e sereno, o Mosteiro de Jari, uma das construções mais sagradas e antigas do cristianismo oriental. Ali, onde a vista se estende por quilômetros, onde o vento parece carregar orações em silêncio, o Jari resiste há mais de 1400 anos. Testemunha de impérios, invasões, milagres e devoções inabaláveis. Segundo a tradição, foi neste exato local que, no século IV, Santa Nino, evangelizadora da Geórgia, ergueu uma cruz de madeira sobre a colina, marcando o início da conversão de um povo inteiro. Séculos depois, em homenagem a esse feito, construiu-se o monastério. Uma estrutura de pedra simples por fora, mas com uma energia tão intensa, que quem o visita sente como se o tempo ali simplesmente parasse. Dizem que, ao entardecer, a luz que atravessa as janelas de Jari forma um reflexo em forma de cruz no chão, sem que ninguém tenha projetado isso. Outros relatam ter ouvido sons de cânticos vindos do vazio, mesmo em total solidão. Não há luxo, não há ouro, mas há presença, há silêncio, há história. Jari é o fim e o começo. E se você sonha em um dia conhecer pessoalmente lugares como este, mas acha que viagens assim estão fora do seu alcance, eu tenho uma dica valiosa para te dar. Criei um e-book completo com as estratégias que eu mesmo uso para viajar pagando até 90% menos, usando milhas, pontos e técnicas pouco conhecidas. Os segredos das viagens baratas, e ele pode ser o seu passaporte para o mundo real e para o planeta irreal. O link está disponível na tela final deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Não deixe de aproveitar essa oportunidade. Se essa jornada tocou sua alma, inscreva-se no canal, ative o sininho e comente aqui embaixo qual dos mosteiros mais te impressionou e por quê. Obrigado por embarcar conosco nesta viagem cinematográfica em 4K. Nos vemos no próximo Destino Impossível. Este foi o Planeta Irreal. E sim, ele existe.